Muitas vezes, em novela, por exemplo, né, tem grande audiência, muitas vezes os atores enfrentam alguns problemas porque o público se identifica de uma tal maneira com a história que o ator, na rua, inclusive, passa por, né, uns apuros aí. Abordado, né? Abordado. Você é ruim, você é isso, né? Sei lá, eu o quê. E você, como é que você avalia na hora de escolher seu personagem, se você vai aceitar? Os personagens polêmicos são os melhores. Né? Todo mundo fala pra mim assim, você sempre faz vilão, mas são os melhores. Fazer o bonzinho é chato. O bonzinho não dá muito ibope. O bonzinho é sempre a mesma coisa, né? É igual. As pessoas sempre tosem. Então, eu realmente sempre fiz personagens mais polêmicos, assim. Teve um em particular, que foi uma história muito engraçada, na novela Por Amor, do Manuel Carlos. Tá. Onde eu fazia um médico, dentista, aliás, casado, com filhos e tal, mas que... Olha lá. Isso, com a Ângela Vieira. E que era... ele era bissexual. Ele se descobria no amor por um outro homem. Bom, exato. E aí, quando me convidaram para... Olha que engraçado como o preconceito existe dentro do nosso próprio meio. Isso foi 90 e pouquinho também. Quando Manuel Carlos e o Paulo Biratã... 97. Paulo Biratã e então diretor da TV Globo e o Manuel Carlos me chamaram e falaram, olha, tem um personagem assim, naquele período estava um período que a TV Globo estava colocando umas regras para os atores assim, porque não pode recusar papel, é contratado, chamou, tem que fazer. Sim. Porque estava tendo muito abuso, o ator que estava contratado, não, esse eu não quero, não, aí contratou, tem que fazer, beleza. Nessa época eles me chamaram para perguntar se eu aceitaria fazer esse papel. Um papel. Eu achei que era, porque nunca tinham me perguntado isso. Ele falou, olha, porque é um papel polêmico, assim. Muitos dos seus colegas não aceitaram. Alguns dos seus colegas não aceitaram. Ou seja, não era o Odilon que ele estava procurando, estava procurando outro. Você veja como as coisas caem na mão da gente, quando tem que cair, cai, né? E eu falei, mas por quê? Aí me contaram a história. Eu falei, mas é óbvio que eu quero. Manda. É óbvio que eu quero. Tudo que a gente tem que fazer. Primeiro, assim, papel polêmico importante e assuntos que têm que ser debatidos na sociedade. Não adianta a gente fechar os olhos e dizer assim, a bissexualidade ou o homossexualismo não existe. A homossexualidade não existe. Existe. Um homem, a ideia da discussão naquela hora era, um homem pode se apaixonar por outro homem, uma mulher pode se apaixonar por outra mulher? Pode. Então tem que se falar sobre o assunto. E aí o Manuel Carlos, com todo o bom gosto dele, ele trata de uma maneira muito bacana. Ele bota bota um maluco, louco. Não, um homem normal, na família, filhos, tudo. Ele descobre esse sentimento dentro dele e ele dá vazão a isso. Nessa peça, nessa novela, muita gente pensa, pô, você na rua não gozava, não te gozava, né? E essa foi uma experiência muito interessante, porque nunca eu tive uma reação contrária, brincando, tentando ironizar. Nunca. Olha que sensacional. Por quê? Isso, rapaz. Porque foi feito sem caricatura. Não era... Porque quando você faz a caricatura do gay, do homossexual na televisão, aí você dá margem à brincadeira. Mas quando você faz de verdade, com humanismo, aí não. E eu nunca esqueço... Talvez porque muitas pessoas se identifiquem isso? Com aquela pessoa que está ali vivendo aquela situação. É exatamente isso. Um exemplo foi uma vez, eu estava fazendo peça nesse período também, no Nordeste, viajando com um espetáculo, e uma senhora veio lá no Nordeste falar comigo no aeroporto. Eu nunca esqueci disso. Ela falou, olha meu filho, essa novela que você está fazendo. Eu falei, ih, lá vem ela falar, né? E ela fala assim, eu vou falar uma coisa para você. Tem um caso igualzinho na minha família. Olha só, tá vendo? Ela se identificou. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro,
é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.